E assim, com toda a sua experiência que você tem aí ao longo dos anos, tanto trabalhando na expansão de franquias como franqueando, né, ajudando a formatar a franquia para empresas, quais são os principais indicadores que você sente ali que aquela empresa tem tudo para ser uma boa franquia? Tem esse cheirinho, você sente o cheirinho? A gente estava falando do cheirinho de coisa ruim. Tem os indicadores que tem a receita certinha para ser um sucesso? Olha, eu acho que franquia tem algumas coisas que são do momento também, sabe? Então, por exemplo, são coisas de oportunidade. Então, tem franquias que são maravilhosas, que são boas, que dão certo. Só que muitas vezes se você não consegue abrir aquela franquia porque não tem espaço mais. Franquia tem esse problema também, né? Tem a questão de território. Então, por exemplo, o Subway, você vai abrir um Subway, por exemplo, o Subway é uma boa franquia. De repente eu quero abrir um Subway em Indaiatuba, mas eu não posso porque já tem um Subway ali na Kennedy. Então não tem como. Então, assim, primeiro, tem a questão da oportunidade. Tá? Existem muitos bons negócios e a gente tem que pegar essa oportunidade na hora certa. Acontece muito isso quando a gente vende franquia lá. Tem umas franquias que a gente vende que são muito boas, só que às vezes a gente vende numa região e aí vem 10, 15 pessoas depois daquela região que quer comprar e não consegue. Então, primeira dica em relação a isso é prestar atenção nas oportunidades. Agora, para analisar um negócio em si, o que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas tendências, Richard, assim. Então, por exemplo, se você falasse para mim hoje, Fred, se você fosse investir em uma franquia, eu não vou falar nomes, porque assim, a gente atende grandes marcas, tem muito cliente, eu não quero puxar sardinha para ninguém, senão depois eles vão ficar com ciúmes. Mas assim, eu vou ser sincero no seguinte ponto. Se você fosse falar para mim hoje, por exemplo, olha, se você fosse investir numa franquia, ou se você fosse falar para o teu filho investir numa franquia, que tipo de franquia você investiria? Tá? Vamos tirar de lado todos aqueles cuidados que eu te falei. Vamos partir do princípio seguinte, olha, é uma franquia séria, nicho, né? Tem coffee, né? Os dados estão ok. Vamos falar de nicho. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em tendência, tá? Então, assim, por exemplo, se fosse na área de alimentação, cara, Dark Kitchen é um negócio que é uma tendência para o futuro, né? Que são aquelas cozinhas escuras, né, escondidas, são aqueles restaurantes que não atendem clientes. Então o cara vai, aluga um lugar ali que ninguém, né, perto da onde são as entregas, mas ele paga barato ali num ponto. Quem olha de fora não sabe o que é, né, não tem nem logo nem nada, mas ele tá ali arrepiando. Vendendo por aplicativo. Vendendo por aplicativo, né? Hoje tem Dark Kitchen que tem 5, 6 marcas na mesma cozinha. Uau. O cara tem uma marca de franquia de chinês, de hamburgueria, Pô, isso é muito legal, cara, porque você consegue, imagina, gerar 3 faturamentos, porque qualquer cozinha tem um tempo ocioso. Competir com você mesmo no aplicativo, né? Não tem tempo ocioso, sabe? Você não precisa se preocupar com marketing, que é uma coisa que às vezes a pessoa, se não souber fazer, você sabe disso, é muito complicado. Então, isso é um negócio redondinho, assim, que tem funcionado muito. É difícil você ver um cara perder dinheiro com isso. Que legal, cara. Então, dentro da área de alimentação, para você arriscar hoje de abrir um restaurante que vai ter garçom, que vai ter uma galera, que vai ter que chegar às pessoas, que você vai ter que fazer um investimento monstro. Cara, é um baita do investimento, mas você tem que tomar muito cuidado. Então, se eu fosse falar hoje pro meu filho, para correr menos risco, eu talvez fosse numa linha mais de Dark Kitchen na área de alimentação, que é uma tendência, as pessoas elas não vão parar de comer, né? Sem dúvida. Cara, eu estava vendo esses dias uma reportagem que eu achei até meio absurdo assim, mas tem algumas incorporadoras e construtoras em São Paulo que já estão entregando os apartamentos que não tem cozinha. Tipo, não tem mais. Os caras tiraram a cozinha do apartamento porque tipo, ocupava espaço, dava trabalho, porque ninguém usa, sabe? Eu discordo um pouco, eu acho que não sei se é uma tendência que vai pegar. Mas isso mostra assim, que por mais que isso, por exemplo, talvez não dê certo, o mercado está sendo forçado para essa linha, sabe? Hoje, cara, eu falo assim, eu gosto muito de cozinhar. Hoje eu vou te falar, eu não vejo muita diferença mais, às vezes você pedir alguma coisa e você fazer em casa. Sim. Porque as coisas estão tão caras e o tempo hoje em dia é uma coisa, né? Você gosta de fazer, mas não dá para fazer toda hora. Então, hoje em dia, é muito mais prático, né? Você pedir, chega muito rápido. Então, eu acho que é uma tendência isso. Então, e é uma coisa que dificilmente vai perder dinheiro. Saindo um pouco dessa área da alimentação, outra coisa que eu acho que
que também é uma tendência, são algumas franquias na área de tecnologia, sabe? Tem muita coisa legal hoje em dia. Tem muita gente com softwares muito inteligentes, muito bem elaborados, nichados, sabe? E tem muito franqueado nesse segmento ganhando muito dinheiro com isso, porque aí trabalhar com tecnologia, eu já trabalhei com tecnologia também, e é muito complicado, porque tecnologia é uma coisa que custa muito para você manter atualizado. Sim. E está sendo uma solução muito grande para o franqueador que detém a tecnologia formatar franqueados que são vendedores. O franqueado faz a venda e faz aquele atendimento de primeiro nível. Ou seja, o cliente consegue sentir o cheiro ali do vendedor, tem alguém ali para ensinar ele no dia a dia, e o vendedor não tem que se preocupar em manter a tecnologia atualizada. Essa é uma combinação que tem funcionado muito assim também. A gente tem visto esse tipo de franquia dar muito certo. E uma outra coisa que também é legal de você investir, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, tem muitas febres quando a gente fala de franquia, né? Por exemplo, sempre teve a febre das sobrancelhas. Então, tudo que era franquia de sobrancelha arrebentou no Brasil, mas aí satura. Sim. Teve a febre das paletas mexicanas. Cara, surgiu 500 mil franquias de paleta mexicana. Tem que tomar cuidado com isso, né? Dá para identificar esse tipo de febre. Mas tirando isso de cena, eu acho que tem muita oportunidade também em algumas franquias inovadoras que nascem, sabe? Algumas franquias diferentes, assim, que são coisas que aí você consegue ganhar mercado muito maior. Porque eu acho que o que acontece? Vamos falar de novo da área de alimentação, por exemplo. As pessoas estão um pouco cansadas de... É sempre a mesma coisa. Né? Você abre o aplicativo, são muitas opções do mesmo. Pizza, 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 pizza. É muita opção do mesmo, sabe? E aí o que acontece? Às vezes tem uns negócios diferentes e novos assim, que também é aquela questão de oportunidade. Se você entra na hora certa e você se consolida na cidade, você consolida a marca, é um negócio que perpetua, sabe? Então eu acho interessante também. Por exemplo, vou puxar a sardinha agora. Tem um cliente nosso, que é aqui de Indaiatuba, que é a Dona Waffle. Uhum. Então assim, o que eles fizeram? Eles foram lá para a Bélgica, pegaram um tipo de waffle lá, muito legal que se fazia lá. Eles criaram um produto, né, trouxeram de lá esse produto belga, popularizaram ali, trouxeram para o paladar brasileiro. Só que ao mesmo tempo ele é o Dona Waffle, mas ele é também a sorveteria com açaí, porque o waffle vai sorvete. Uhum. Pô, é um negócio muito legal, porque assim, no verão bomba aquilo, porque eles fabricam... É para vender o ano todo, né? Eles fabricam o próprio açaí, é o melhor açaí que eu já comi, e aí se você for lá, você vai concordar comigo. Eles têm um produto de muita qualidade, bomba no inverno, só que agora começa a esfriar, e o waffle é um negócio que pegou muito, sabe? Que é às vezes uma deficiência de uma sorveteria, por exemplo, de ter essa sazonalidade. Então é um negócio diferente, então estou usando como exemplo aqui, mas é um negócio diferente, que você não tem. Quantas franquias de waffle você conhece? Né? Quantos lugares, né? E às vezes você vai naquela oportunidade e a coisa rola. Então, eu acho que essas são dicas interessantes aí na hora de procurar. É o que eu faria se eu estivesse do outro lado da mesa. Beats.